E aqui, em 1833, acontece a outra profecia, que é a chuva de estrelas. E o Dudu falou no último encontro nosso. No caso, que vai ser Você depois. falou? Ah, é? Algum encontro. Algum encontro. É que a gente não gravou na ordem, né? Então, o que a gente gravou sexta... Vai ser a semana que vem. Tem que explicar pro pessoal, né? A gente gravou antes o episódio que vai ser depois desse, então... Eu vou retomar e não vou falar que você gravou. E aí? Bem-vindo a mais um podcast dos 10 dias de oração. E hoje é o 7º dia. Não é sábado. É o 7º dia dos 10 dias de oração. Depende de quem tá assistindo, né? Não é? Em que dia? Talvez seja sábado, mas pra gente não é sábado. Mas o tema de hoje é temporada nesta revista aqui. Se você não tem, você pode baixar no link aqui abaixo, na nossa descrição. E também nós estamos estudando esse livro, que essa revista é um resumão desse livro aqui. Resumo do livro. Te aconselho a ter esse livro, você pode baixar também no link abaixo, ou, se você for mais esperto, mais inteligente, você pode ganhar esse livro. Você vai lá no site encontreumaigreja.org, lá você encontra uma igreja adventista próxima à sua casa e ali você pede um livro desse para você e você ganha esse livro físico para você poder cheirar. Tem gente que gosta de cheirar livro, né? Você pode cheirar seu livro, pode riscar o seu livro e pode ter o seu livro físico gratuito, tá? Nada cobrado. E hoje o tema é temporada. O que serão essas temporadas? O que será que quer dizer isso daí? Temporadas. E aí, o que quer dizer? O que quer dizer? E no nosso livro, nós vamos estudar, para você que está acompanhando com o livro, o capítulo 18, o capítulo 19 e o capítulo 23. 18, 19 e 23, começamos com a profecia. A verdade é que Deus dividiu a Bíblia em temporadas. Então, nós temos uma grande série com várias temporadas. E nós vamos estudar sobre essas temporadas agora, aprofundar um pouquinho mais. Ok, o que começa acontecendo aí para a gente... O título aqui é a profecia. O que é isso? Eu acho que o tema tem a ver com as temporadas, que tem vários momentos onde Jesus ele explana ou levanta verdades e momentos impactantes também do movimento, do evangelho. Então é interessante que a revista começa falando da criação, dilúvio, patriarcas, depois fala do santuário, que a gente vai estudar hoje, reis, profetas, o início da igreja. Então cada momento que a Bíblia, a Espírito de Profecia, a história fala, nos confirma que Deus está guiando o seu povo. Então, acho que isso é interessante quando a gente começa a estudar as temporadas, os momentos em que Jesus agiu de forma direta para que hoje a gente pudesse ter a verdade, né? Exatamente. Manu, quer falar alguma coisa? Eu também queria complementar o que o pastor falou e, a gente estudar é importante até para não ser pego desprevenido. Pra gente saber o que vai acontecer, entendeu? Pra gente saber que o fim tá próximo. Exatamente. Vamos lá, então? Então, nós estávamos comentando de alguns movimentos, um movimento de reforma, uma renovação, porque havia algumas informações não sendo passadas para várias pessoas. E aí houve um grande movimento, veio Martinho Lutero, mas nós conversamos também que a luz que Deus dá, ela não dá toda de uma vez só. Ela vai dando gradativamente. E, de repente, surge um homem que começa com uma nova ideia. Quem era esse homem? Como que era? Quem lembra? Guilherme Miller? Guilherme Miller? E aí, o que tem ele? O que ele fez? Você lembra? Ele começou um movimento, né?
da igreja, as profecias e tal, começou a pregar mais o evangelho, falando que Jesus ia voltar, essas coisas. E aí que ele começou também, isso daqui que eu não entendi até agora, desses cálculos, porque eu sou péssimo em matemática, mas enfim, a fazer os cálculos para saber quando seria a volta de Jesus, no caso que eles erraram, mas enfim. Foi isso, né? Ele estudou o Daniel, né? 8:14. E a data tava certa, né? Só erraram o evento. Exato, eu acho que é interessante criar um contexto, né, para as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, é que Guilherme Miller começou um movimento para tentar descobrir quando seria a volta de Jesus. E ele pode. Na verdade, ele era um grande estudioso, né? Ele era desde criança considerado muito inteligente. Depois, ele era um homem muito correto nas coisas, e embora tenha se tornado deísta, né? Ele achava que Deus tinha criado, mas tinha deixado para lá e tal. E aí ele começa a estudar. Ele é impactado por Deus, né? Num sermão. E aí ele começa a estudar a Bíblia bem direitinho, bem estudada, desde Gênesis, né? Até chegar em Daniel. Daniel, que eu acho que o livro que começou a dar algumas pistas a ele relacionado à volta de Jesus, e ele estudou Daniel 8:14, né? Que fala até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Aí ele ficou querendo investigar o que significava, né? E aí eu acho que ele se aprofundou também no significado de santuário, que santuário era esse? E aí ele então começou a chegar a uma certa data, né? 1844. Mas é interessante entender como ele chegou até lá, né? Porque ele estava indo por um caminho interessante que depois a gente sabe que ele errou o acontecimento, mas a data ele acertou, né? Então isso aí me chama muita atenção porque na Bíblia a matemática, né, que o Dudu falou, nos confirma que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o futuro. Ele viveu o passado, mas ele sabe o futuro. Ele tem profecias, né? Muitas pessoas se perguntam, mas por que eu devo acreditar na Bíblia? O que a Bíblia tem de diferente? Eu acho que um dos motivos é porque tudo que a Bíblia fala se cumpriu. E até hoje se cumpre. E tem coisas que ainda vão se cumprir. Nossa, grande parte tem Apocalipse até, que fala que vários eventos vão acontecer e tal. Hoje em dia acontecem já no próprio presente, já acontecem. Por exemplo, crianças vão profetizar, vão pregar. Um exemplo é a gente agora, jovem já aqui no podcast, pregando um pouco da palavra, passando a mensagem, etc. Muitas das coisas ainda vão acontecer e outras já aconteceram. E é interessante que Daniel ele traz alguns spoilers, né? Ele começa com uma estátua, né? Em Daniel 2, quando Nabucodonosor tem um sonho, e agora vem outro, e essa estátua ela é interessante porque ela se cumpre, né? Nós temos estudado isso daí, e aí vem outro sonho, e esse sonho inclusive incomoda muito Daniel. Né? Ele atrapalha. E ele quer entender, né? Quando a gente vai na Bíblia, ele quer entender, mas Deus fala assim, não é pro teu tempo, calma. E ele passa mal. Ele passa mal. Por não entender isso aí, é interessante. Aí Deus manda um anjo que esclarece uma parte, né? Começa a dar algumas orientações, né? Isso, e aí ele fala, é pro tempo do fim. Não é pro teu tempo, é pro tempo do fim. E eu acho que a gente chegou ao tempo do fim. E agora, por isso a importância de estudar sobre isso, né? Eu acho que é legal entender também o que esse texto quer dizer. Eu acho que a gente aprofundar um pouquinho nesse texto, né? Que está lê aí pra gente. Daniel 8:14. Eu acho que, só para entender o contexto, eu acho que esse é um dos temas que não são muito bem entendidos. Mesmo as pessoas que estudam bastante a Bíblia não entendem muito bem esse tema, e talvez hoje seja a oportunidade de você poder entender um pouquinho mais. Óbvio que a gente não tem tempo para se aprofundar em tudo isso, mas eu acho que é interessante pegar um pouquinho do contexto para que a gente possa entender. Conseguiu achar? Calma aí, tio. É no Antigo Testamento. Tá aqui, ó. Você passou. Achou, Daniel? Aham. Daniel 8:14. Calma aí. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Eu acho que quando ele leu esse texto, né,
eu imagino que ele queria entender que santuário era esse, que purificação é essa. Eu acho que a gente vai para o Antigo Testamento e percebe que ao longo do ano tinham 7 festas, e uma das festas era o dia da expiação, que purificava o santuário. A gente sabe também que no tempo de Guilherme Miller já não tinha mais santuário, já não tinha mais sacrifício, porque tudo isso acabou quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou e foi embora, morreu, ficou 40 dias, depois foi para o céu. A partir daquele momento não tinha mais sacrifício, não tinha mais nada. Então ele fala assim, ué, não existe mais santuário agora. Qual é o santuário? Que santuário a Bíblia está falando? E aí Hebreus fala que é o santuário que não foi feito por homens. E a gente entende então que a Bíblia em Daniel está falando do santuário do céu. Mas ele achava que era o da terra, né? Que Jesus viria e reinaria aqui, não era? Exato. E existem pessoas que acreditam ainda Sim. nisso, né? Que Jesus vai vir e vai ter o seu reino aqui na Aqui. terra. E é verdade? Não, a gente sabe que não, né? A Bíblia deixa muito claro que Jesus primeiro vai reformar a terra, vai transformar a terra, isso vai demorar uns 1000 anos, e aí depois ele vem e vai morar aqui para sempre, né? Porém, ele não conseguiu entender, hoje a gente consegue entender que estava falando do santuário do céu, e que depois dos 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado e começava aí então o tempo do fim. E aí ele estudou e viu, mas dias... serão que são dias mesmo? E ele vai para Números, e Números ele descobre, não sei se ele, mas um pouco depois, se descobre que os dias representam anos. E aí chega à conclusão que são anos. E aí a pergunta é, quando começa e quando termina? Né? E aí a gente pode até fazer uma vigília para estudar tudo isso. Nossa, tempão. Uma outra coisa interessante que pode falar, professor. Mas o interessante é que o livro, como a gente disse várias vezes, esse livro aponta para a Bíblia. E aí, esse livro, ele aponta vários textos bíblicos que você pode pesquisar aí na tua Bíblia, pegar a tua Bíblia e confirmar se esses textos estão corretos mesmo. Uhum. Então, tudo isso daqui, ele vai sendo decifrado no livro, mas usando a palavra de Deus. Então, vale a pena essa orientação. Você não sabe sobre 2.300 tardes de manhãs, mas você pode saber. Através desse livro, você pode estudar. Pode usá-lo para estudo. E o interessante que, óbvio que este livro, o foco deste livro é explicar melhor a Bíblia. E aí é interessante que ele tem até aqui não sei se dá para mostrar, como é que chama isso aqui? Uma linha do tempo? Linha do tempo, isso aí, ó. Uma linha do tempo onde você pode entender melhor, né? E aí, me ajuda aí, hein? E aí, quando ele começa a estudar, ele percebe que em Daniel 9 tem outro tempo também, que é conhecido como as 70 semanas. 2.300 tardes e manhãs, a Bíblia não diz quando começa e quando termina. E aí, por isso que ele não sabe quando vai terminar, porque ele não sabe quando começa. Mas as 70 semanas, sim. E aí, a partir das 70 semanas, ele então começa a entender melhor as 2.300 tardes e manhãs. E aí, então, ele descobre... A gente ensaiou isso aqui, hein, Dudu? Que quando começa as 70 semanas? Em 457 a.C. Essa eu decorei. Aí a Bíblia fala, deixa muito claro no capítulo 9, né? A proclamação do decreto da reconstrução de Jerusalém. Então aí começa as 70 semanas. A gente pode até ler texto por texto aqui para explicar você, mas eu acho que vai ficar muito longo. Nossa sugestão é você pegar o livro Exato. e conferir todos os textos, porque ele indica bem o caminho. Sabe que quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas, eu acho que esse é um dos estudos mais legais. Eu acho também. Porque assim, quando você vai estudar 70 semanas, você começa a ler Daniel capítulo 9, você vai lendo os textos, vai escrevendo numa folha, e você percebe como cada parte das 70 semanas se encaixa muito bem quando ele fala do ungido, né? Quando Jesus foi batizado, depois ele fala na metade da semana e acabar os sacrifícios, depois ele finaliza... E aí é a morte de Jesus. Que aí é a morte né? de Jesus, e aí finaliza as 70 semanas com o primeiro mártir que morreu. Então,
é impressionante, assim, a gente convida as pessoas a estudarem. É impressionante como ele se encaixa. E é engraçado, o que me chamou a atenção também é que tudo isso acontecia demonstrando a misericórdia de Deus. Que até esse a morte do Marte, ele era porque Deus estava dando chance para aquele povo específico Se converter. arrepender, se converter. Então, sempre a misericórdia de Deus ela é revelada em toda a Bíblia. Sim. Igual atualmente, ele dá chance pra gente, né? Todo dia, de acordar, pedir perdão dos nossos pecados e se arrepender, pra gente ter um futuro com ele. Até porque muita gente naquela época era bem interesseira, né? Fora esse tempo aqui que a gente tá falando de Guilherme Miller e tal, bem antigamente mesmo, na época romana, etc., quando falavam que ia vir um Deus que ia montar seu reino e tal, que eles pensavam que ia ser um reino terrestre, eles até ficavam procurando, tipo, não é possível que esse pobre seja, tipo, vá ser o salvador. Eles procuravam um rei, tipo, rico mesmo, que era por interesse, eu diria até. Muitos queriam se aliar a ele pra, enfim, achando, pô, ele vai criar um reino aqui, castelos, ouro, vou se aliar a ele. Só que poucos sabiam realmente que não seria um reino na terra, e sim no céu, e que não necessariamente precisava ser alguém, tipo, rico, nasceu no berço de ouro, e sim alguém humilde de coração. Uhum. Eu achei interessante também falando dele, porque aqui ele fala que por volta dos 34 anos, era quase que dava a impressão de uma depressão, né? Ele está muito para baixo, ele fala assim que os céus pareciam como bronze, tudo era muito ruim para ele. Mas aí ele foi impressionado por Cristo e ele começou a estudar a Bíblia, e aí fala aqui, na página 138, perdi todo o desejo de ler outras coisas e dediquei o meu coração a obter sabedoria da parte de Deus. Achei bem, bem interessante, assim, o que trouxe, como que Deus trabalhou com ele e como que, porque ele fala aqui que ele voltou a ter esperança. Ele teve esperança ao estudar a Bíblia. Então, aquilo de perder a esperança, porque a morte era como se a sepultura fosse o fim, ele descobre que não é o fim. Né, que existe uma esperança, que existe outra possibilidade. Achei bem interessante isso daqui também. E o Grande Conflito também fala que ele se dedicava de noite, era assim, constantemente ao estudo da palavra. Então, de uma pessoa que não tinha esperança a ter esperança e fazer de tudo, né? Ele tinha um motivo, ele tinha uma razão para fazer isso. Então, isso também me chama muita atenção, a dedicação, né? Em 1818, ele chega a essa conclusão, mas ele não sai divulgando. Ele ainda passa mais 5 anos lendo, estudando, se aprofundando, para depois, né, até um pouco rejeitando o chamado de Deus, mas aceitando o que Deus mandou fazer, rejeitando no sentido assim, se ele pudesse, ele não queria ser o atalaia, né, aquele que avisa, mas ele estava disposto a fazer o que Deus Sim. Até porque é uma grande pedia. responsabilidade, né? Se ele erra ali, tipo, um tanto de gente que, sei lá, tipo, ele fala algo errado, o pessoal acredita, e, enfim, um monte de gente que vai com ele pro errado, e aí pode, sei lá, tipo, ir pro inferno, sei lá, qualquer coisa. Tipo, uma responsabilidade grande ali. Voltando às 70 semanas, só para fechar esse assunto, quando a gente vai para Daniel, capítulo 9, versículo 24, fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. Então ele pegou esse texto das 70 semanas, porque as 70 semanas diz quando começa e quando termina. Alguns estudiosos falam que 70 semanas estão determinadas, pode ser traduzido como são retiradas de algum lugar. E aí ele então conecta o capítulo 9 com o capítulo 8, entendendo que as 70 semanas começam 457, juntamente com as 2.300 tardes de manhãs, que são 2.300 anos. E aí então começa, ele faz os cálculos que estão corretos, começando então 457 antes de Cristo, e aí finaliza então 1844, que é onde o santuário é purificado. E para ele, Guilherme Miller entendeu que a Bíblia estava querendo dizer que Jesus iria voltar. Porém, hoje nós entendemos que não foi isso. Na verdade,
Deus estava indo do lugar santo ao lugar santíssimo. A partir de 1844, então é o tempo Mudando do de fim. função. De né? função. Eu acho que é interessante bater um papo sobre o que é o O santuário, né? Eu acho que é legal para as pessoas entenderem o que tem a ver Jesus ir para o lugar Inclusive, está santo. no capítulo 23, seguindo, né? é. Seguindo. 23. Tá. 23, né? Que fala um pouquinho. Então, vamos lá, me ajudem para eu não ficar falando sozinho aqui. Aqui, Ellen White fala que, tipo assim, o santuário tinha uma estrutura, tipo, magnífica, assim, muito bonito. Ele era formado por ouro e tudo mais. Isso, e aí quem Tinha recebeu. espaços especiais, né, Sim. para Sim. cada ação. Cada ação acontecia num espaço especial e tinha um significado especial. Não eram todos que entravam em todos os lugares, existiam pessoas específicas separadas para o trabalho dentro daquele santuário, né? Mas todos tinham acesso ao santuário para expiação do próprio pecado. Então eles ofereciam, né, sacrifícios a Deus para acabar com o pecado, pedindo perdão, né? Aqui o grande conflito, capítulo 23, fala que. Êxodo 25:8 fala assim: farão um santuário para mim, eu habitarei no meio deles. Então, qual era o motivo do santuário, né? Eu sempre me surpreende muito isso, né? Porque o desejo de Deus não é apenas estar no seu trono, né? Porque seria muito fácil se Jesus está no trono, olhando Dudu, falando, ei, Dudu, você tá ali, longe de mim ou perto de mim, mas Dudu, acorda, estuda a tua lição. Né? Deus não quer só isso, né? Deus, ele quer estar junto com as pessoas, ele quer estar com o seu povo, ele não quer estar apenas no céu. Acho que tem um texto que fala: Deus está no alto, mas está com aquele que é com contrito, com aquele que sofre, com aquele que precisa de mim. Então, eu acho que o santuário, uma mensagem do santuário é que ele queria estar com a gente, né? Ele fez uma casa para ele aqui na terra. Aí pediu para Moisés, falou: ó, faz. Ele deu, né? Exatamente como ele queria. Ele falou assim: que é uma cópia de onde? Do santuário do céu. E aí Moisés veio aqui, ó, com uma folha, né? Falando: ó, tem que fazer assim, desse jeito. Aí entra o que você falou de ouro, né? Tinha 3 compartimentos, né? E eu acho que é legal falar sobre isso, os 3 compartimentos, e cada um tinha uma função que reflete hoje a nossa salvação também, né? Exatamente. E tinha o compartimento especial. Onde estava, a gente canta um louvor. Qual é o louvor que a gente canta? Que a gente fala sobre isso? Quem lembra? Shekinah? Shekinah. Canta aí, Dudu. Como é que é? Putz. Vamos. Esse é o momento. Eu quero receber. Tudo canto bem, né? Deixa a Manu ali, ela não Não, canta maravilhosa. Mas não canta, mas não canta. Mas Ó, vira pra estava Manu a ali a câmera. presença de Deus, né? Como o Dudu cantou aqui. Cantei muito. O pessoal da edição coloca a música do Dudu cantando. Se eu não me engano, eles até tinham que entrar descalço, né? Tinha todo um ritual. Alguma coisa E assim. muita seriedade. Se entrasse, se não cumprisse aquele ritual, sofria sérias consequências. Sim. E tinha... Então- Tipo, a morte, né? Não É. podia. Então, se eu não me engano, tinha até uma curiosidade que eu li uma vez, que, tipo, tinha uma cordinha na roupa Sim. deles, né? Que caso a pessoa morresse lá dentro, pro outro não ter que entrar, socorrer, tipo, Puxava, alguma coisa é, assim. exato. Ter o próprio pecado Isso. purificado, né? Sim. Era assim, tinha o primeiro compartimento, né? Que era um altar de sacrifícios. Depois tinha um lugar com uma pia para lavar as mãos. E aí ia para o lugar santo, né? O pátio, onde tinha esses 2 compartimentos. E aí o lugar santo, que tinha o candelabro do lado esquerdo. Do lado direito tinha a mesa de pães. E no meio, antes do lugar santíssimo, tinha um incensário, né? Uhum. E aí, dentro do lugar santíssimo, o que que tinha? Mano, Tava a arca. A Arca da Aliança. a Arca da Aliança com... E dentro dela. Isso. É os 10 mandamentos, né? Isso. Mas Tinha mais 2 coisas. Pera. Cajado de Moisés Isso. e
De Arão? De Arão. Aí, que leva. É isso aí. É isso. Você foi no caminho. Eles são Aí, parentes. O outro eu esqueci. eu falei 2, tem que ir um pra Manu agora, É um hein? negócio Não. de mel lá. Lembra que Um caía melzinho. todo dia pra eles comerem? Ah, o maná. Menos no verdade. sábado. O O que, maná. que era? Esqueci o nome. Aí, ó. Parecido com isso aqui. Não sei, não sei. Tô brincando. Não parece com isso aqui. O que era? Que caía, lembra que caía? É isso Deus aí, dava você o sabe, quê? tá Eu certo. esqueci o Começa nome. com M. Começa com A. E termina com Nã. Começa com M e termina com maná. Ah, é legal mostrar. É o santuário? É, o Tá santuário. mostrando o Pra santuário. quem não Isso. entendeu até agora o que que é. As Aí tem um Cuidado que vai vir mensagem aí. Você já... Não tem nada, meu WhatsApp é morto. Enfim. E interessante que cada um tinha um ensinamento, né? O sacrifício onde levavam os animais para morrer, que simbolizava os pecados, né? E a pia, a purificação, né? Interessante que até hoje isso simboliza muito para nós. Não tem mais santuário, mas tem um significado. E aí tinha 7 festas, né? O povo gostava de festa com música, e cada um tinha um objetivo. Mas um que a gente está estudando, que é o dia da expiação. Eu acho que é o que você estava falando, onde Deus se apresentava de forma clara. E o sumo sacerdote, ele tinha que entrar sem pecado. Por isso que antes de entrar no santuário, ele tinha que pedir perdão de tudo. Uma Porque oração, se ele tudo. entrasse com pecado, o que acontecia? Morreu. É interessante que tinha umas pedrinhas que dava pra ouvir se ele estava andando. Aí, Tipo um chacoalho, né? É. Aqueles lá de boi. que fica Não. Tipo isso, né? Não. quase isso. Aqueles lá dos caras aí com lepra. Tinha também o chacoalhinho que andava. Isso, pra identificar que eles tinham Isso. lepra. Então, aí o pessoal via que se tinha barulho é porque ele tava vivo, se não tinha barulho. Por isso que ele entrava com cordinha. Eu acho que isso simboliza a santidade, né? A gente tem que ir perante Deus, né? Óbvio que nós somos pecadores, mas eles se arrependiam para poder ter esse momento com Deus. E aí era onde eram purificar todos os pecados. Era uma vez por ano. Toda vez que alguém pecava, sacrificavam um animal e colocavam espargido entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Imagina um véu, onde jogam sangue. Como que o véu vai ficar? Ensanguentado. Sujo. Eles É. tinham que limpar uma vez por ano tudo isso. E aí era o dia da Nossa. expiação. Era o único momento onde o sumo sacerdote ia do lugar santo ao lugar santíssimo. E tinha a questão dos pecados, né? Tinha existiam 2 bodes Isso. e eram fala sorte, É, né? se dava Tirava-se a sorte. Sobre um era sacrificado, mas o outro não era sacrificado. Por quê? Como que era essa? Um bode que era para o Senhor, que fala aqui o grande conflito, ele morria, simbolizando a morte de Jesus. E outro bode, então, purificavam, eram colocadas 2 mãos em cima do bode. E aí, esse bode não era morto, era levado para o deserto. E aí era abandonado no deserto. Simbolizando quem? Não simbolizava Jesus, simbolizava o inimigo, Satanás. Porque ele não morreu assim como Jesus, né? Ele vai morrer pela consequência do pecado. Então simboliza que o bode estava no deserto. É um simbolismo talvez de Satanás quando fica no deserto aqui 1000 anos 1000 anos, né? aqui na terra, né? Sozinho, sem ter ninguém para poder tentar. Perdido, né? Perdido. Isso. Então, Verdade. simbolismo, o passado mostra o futuro, né? Exatamente. E assim, isso não significa que o que Jesus viveu não tenha sido suficiente, Sim. né? A morte de Cristo, ela é a única morte, ela é a que promoveu graça, ela é que nos salva. No entanto, Satanás paga a responsabilidade pelos pecados, né? Que ele provoca, Sim. né? E ele não se arrepende, É. né? Então, ele sofre essa E será eliminado para e sempre. será eliminado no final dos 1000 anos. Dos 1000 Eu anos. gosto sempre de falar, eu vou repetir aqui. Jesus, quando voltar, não vai andar pela terra.
Existia na época de Guilherme Miller a crença de que Jesus estabeleceria seu reino aqui. Na época lá dos judeus, né? Na época que Jesus viveu, eles achavam que Jesus estabeleceria seu reino aqui. Não é assim. Então, ele não estabeleceu naquela época. Quando ele voltar, nós, aqueles que estiverem vivos, serão transportados, né, até o céu, até onde Jesus estiver, e de lá, junto com aqueles que ressuscitam, todos são levados até essa nuvem, com os anjos ali, e nós somos levados ao céu, ficamos 1000 anos lá. Depois, enquanto isso, Satanás está aqui na terra. Aqueles que não se arrependeram, eles não vão ser transformados, eles vão morrer. Por isso que a terra fica um deserto, que foi o que o pastor falou do futuro de Satanás. Então fica um deserto, só Satanás que fica aqui, os seus anjos que ficam aqui aprisionados. Depois de 1000 anos, há uma segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição, as pessoas não ressurgem transformadas como na primeira. Elas ressurgem como elas estão. E aí sim, Deus, acontece o juízo final, o último julgamento, enfim, Satanás é eliminado e a terra, a cidade santa é estabelecida aqui na terra. Há uma reforma geral, né, pastor? E a cidade é estabelecida aqui na terra. Só para deixar claro, porque do mesmo jeito que acreditavam, existem pessoas que acreditam que Jesus vai andar aqui entre nós. Teve até uma série chamada Messiah, né? Messias. E nessa série Jesus anda sobre as águas e faz um monte de coisa. E algumas pessoas, eu tive gente que eu conheci que falava assim, assiste, vê se é possível acontecer isso mesmo. Não acontece. A Bíblia não fala sobre isso. Tá? Por isso que é bom a gente ler na Bíblia, né, pastor? Isso. Que nem a Bíblia fala, né? Nos últimos tempos terão pessoas que vão enganar. E aí muitos acreditam que Jesus já chegou, né? Tem aqui, até no Brasil, tem uma pessoa que se diz Jesus. Se diz Jesus, né? E aí, no mundo deve ter outras pessoas. Mas a Bíblia deixa claro que não vai ser desse jeito, né? Exatamente. Deixa bem claro. Outra coisa interessante, continuando nesse tema, imagina, Manu, um dia onde todo mundo se reúne, que era o dia da expiação. E nesse dia da expiação, você tinha que se humilhar. Ou seja, todo mundo ia para o santuário de uma forma com muita reverência, se humilhando, com o desejo de ser perdoado. Porque era como se os pecados se acumulassem ao longo do ano e nesse dia todos seriam perdoados. Imagina então como é que era a situação. Imagina, será que eu vou ser perdoado? Não? Será que meu pecado vai ser perdoado? E o sumo sacerdote era o representante do povo. Então, se ele saísse do santuário, porque ele purificou e deu tudo certo. Se ele não saísse, talvez porque viria um juízo para eles. Interessante que era um dia de entrega. Sim, e eu acho interessante que, Ellen White falou aqui que a cerimônia tinha o propósito de impressionar os israelitas quanto à santidade de Deus. Então, eu achei bem interessante. E é interessante como Deus nos ensina de forma prática, né? Porque isso é muito prático, isso não é nada teórico, né? Você ir pra lá, ver tudo isso, ver a morte de um cordeiro, ver a morte de um bode, ver o sangue, isso é... A gente às vezes brinca, eu vou desenhar para você entender. Deus desenha pra gente entender. Ele faz certinho o modelo. E todo esse modelo, ele está relacionado à história, Sim. Né? E à nossa história aqui, Sim. Né? Vai falar sobre essa nossa história, que é essas 2.300 tardes e manhãs, e aí o que acontecia nessa festa vai acontecer na Terra. Era isso que Guilherme Miller achou, pensou, mas era isso? Não foi o fato que ele entendia, mas foi realmente a data. E aí, entendendo hoje, o que aconteceu nesse dia? É onde Jesus vai do lugar santo, não aqui na terra, mas no céu. Vai do lugar santo ao lugar santíssimo. É onde começa o juízo. Ok? Onde começa o juízo. E após ele estar no lugar santíssimo... Seria o começo do tempo do fim? O começo do tempo final. do... Começo do fim. Exatamente. É onde começa o juízo. Então, 1844 começa o juízo. E aí,
nós teremos 3 fases de julgamento, né? A gente também pode passar a noite toda estudando isso. Mas então começa o julgamento. E a partir daquele momento, as pessoas começam a ser julgadas pelo que fazem e se aceita a graça de Deus ou não. E aí começa tudo. Eu achei interessante aqui também que nós falamos que já passamos por outras profecias que iriam acontecer, como escurecimento do sol e tal. E aqui, em 1833, acontece a outra profecia, que é a chuva de estrelas. E o Dudu falou na último encontro nosso. No caso, que vai ser Você falou? depois. Ah, é? Algum encontro? Algum encontro. É que a gente não gravou na ordem, né? Então, o que a gente gravou sexta... Vai ser a semana que vem. Tem que explicar pro pessoal, né? A gente gravou antes o episódio que vai sair depois desse, então... Eu vou retomar e não vou falar que você gravou. Ah, Não. O interessante é que fala aqui que foi visto de norte a sul, foi muito visto essa chuva de estrelas. E às vezes a gente fica pensando, como que Jesus vai voltar? Que loucura! A gente vai ver, todo mundo vai ver lá na China, vai ver ao mesmo tempo no Japão. E aqui fala que houve uma chuva de estrelas e que foi vista muito, e foi intensa, né? Aconteceu muito tempo, foi intensa, uma chuva de meteoritos, né? De estrelas. Sim. E já é mais um fato. Interessante, Deus foi mandando sinais para esse tempo. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer um terremoto. Teve um grande terremoto Sim. também. E vai deslanchando. Para mim, agora trazendo para os dias de hoje, o que me impressiona hoje é ver como que a gente, como o mal aumentou, como que as pessoas estão sofrendo mais, como as pessoas estão ficando mais malvadas. E isso também é sinal de que Jesus tá na está Bíblia, voltando, né? Que o amor né? vai se esfriar. Se Hoje em esfriando. dia, pai matando filho, filho matando pai, né? E isso é normal, né? É uma coisa como se fosse comum, né? Então a gente vai vendo, realmente Jesus está às portas Está às portas e bate. e bate. Está avisando a gente, né? Estou indo. E eu acho que é bom explicar também, relacionado ao julgamento, né? Que a gente tem medo de julgamento, né? Falar, será que eu vou ser salvo ou não? Será que eu tô salvo ou não? Será que você que tá assistindo tá com uma culpa no coração? Fala, não sei se eu vou ser salvo. Eu acho que é importante entender o seguinte: o julgamento começou, mas não acabou para aqueles que estão vivos. Os que já morreram já foram julgados. Mas nós que estamos vivos, nós ainda temos a decisão. Tem uma ideia aí da predestinação, né? Todo mundo já foi definido que vai ser salvo. Não, Eu isso não tava é pensando bíblico. nisso agora. Hã? Eu tava pensando nisso agora. Que é uma brisa, às vezes, que eu tenho. Tipo assim, Deus já sabe o futuro. Aham. Então ele já poderia julgar a gente pelo futuro. Tipo, até o nosso fim. Só que ele espera a gente fazer pra ele poder julgar pra realmente ter acontecido, não falar que foi. Aham. É uns negócios muito loucos que às vezes eu fico pensando, eu não consigo entender também. Não é fácil de entender. Eu confesso que muito essa complexo. parte não é fácil. É subjetivo. Por isso eu só espero ir pro céu, aí lá eu pergunto tudo. Faz um bloquinho de anotação. Não é fácil. Porém, o que a Bíblia fala é que nós temos chances. Nós que estamos vivos temos chance de escolher ou não. Todos os dias, na verdade, a gente tem chance de escolher a Jesus ou não. E aí, então, o julgamento começa e a gente está nesse processo final, nos últimos segundos aí da história da humanidade. E eu espero que aquele que está nos ouvindo entenda a urgência de tomar essa decisão de aceitar Cristo Jesus, né? E entender que a mensagem do Apocalipse, a mensagem das 2.300 tardes e manhãs, as revelações que Deus dá, na verdade, elas são de esperança, né? Elas não são de medo. É medo se a gente não tomar a decisão por Cristo, né? Não caminhar aceitando esse amor, aceitando essa graça. Mas não é para ter medo, é para ter esperança, né? Saber que vai acabar o mal, né, Dudu? Vai ter o fim dessa bagunça toda. Tá comendo, por isso não tá falando. Ele roubou o potinho de balas. Ninguém tava comendo. Não, mas eu gostei.
sei. Ele estava perto aqui, eu podia pegar de você. Depois vai ter um... Ele já comeu 2 desse aí, vai ter um diabetes poderoso, hein? Cuidado Não. aí. Ai, agora tá me Tem fazendo dia do sentir lixo, culpada. né? Pode. Agora não vai comer mais. Não, o legal é que o próprio Grande Conflito fala... Obrigado. Ou eu pego, vou pegar. O Grande Conflito fala que muitas pessoas na Idade Média adoravam Deus por causa do medo. Iam a Deus por causa do medo, né? Medo de, senão você vai morrer, você vai sofrer a pior consequência. E não era... Deus não quer isso, né? Deus não quer isso. A gente não precisa seguir a Deus por medo. A gente precisa seguir a Deus porque a gente ama Ele. Na verdade, Porque ele nos ama, ele Exatamente. morreu por nós, então que Deus é esse que a gente tem medo? E o pensamento, ele é um pouco diferente, porque assim, Deus, quando a gente vê algumas ações de Deus ali na Bíblia, qual é o problema do povo de Israel? Quando Deus tira a proteção do povo de Israel, Satanás pode fazer tudo o que quer. Hoje, até os maus são protegidos. Porque sem a proteção de Deus, quem é Satanás? Satanás quer destruir. Eu sou filha amada de Deus, o Dudu é filho amado de Deus. A Manu, se ele puder destruir você, em quem que ele causa dor? Então, tem 2 ilustrações, uma voltada pro Kevin e outra pra você, que fala que assim, o pai pede pro filho buscar um copo de água. O filho fala, não vou, não tô afim. Ele vai lá e bate no filho. E aí agora ele vai lá e pede pro caçulinha. Vai lá, pede um copo de água pra mim. O caçulinha vai porque ele ama o pai? Não, ele vai ficar com medo de apanhar. Então, é isso que Deus faz. E a outra... Pera, você tá falando de quê mesmo? Pera. Eu falei que Deus não faz isso. Eu falei que Deus tira a proteção. Então, Deus não faz isso no caso do copo de água. Lembrei. E o outro é que Satanás geralmente, ele não consegue bater no pai, né? Que é Deus Todo-Poderoso. Então ele vai bater nos filhos. Aliás, ele já guerreou e foi expulso pra cá, né? Então, Se deu mal, não, é verdade. Teve guerra no céu, ele falou, não, você não vai tomar o céu. então, Né? aí, por exemplo, tem eu e o Kevin, todo grandão, forte, lindo, Bem musculoso. forte. Musculoso. Aí ele vê esse cara, não vou conseguir bater nele. Mas aí ele olha, eu todo pequenininho, consigo. Então ele bate na gente. E aí que o pessoal fica com medo, porque Deus tira essa proteção, tipo, como se ele fosse um pouquinho mais pra longe, talvez. A gente vai pra longe, eu acho, Isso, né? a gente vai pra longe, se que Deus sempre distancia. está à disposição. E aí perdeu, cadê o pai agora pra proteger? Porque querendo ou não, eu estando com o pai, sei lá, se eu tô com o Kevin, ele vai me proteger, não vai deixar o grandão me bater. Mas se eu tô sozinho, é a hora que começa a pancadaria. E aí Exatamente. começou o pessoal a ficar com medo. Isso é interessante que ele falou, né? Porque realmente o que Deus quer é apenas demonstrar o seu amor. É que a gente entenda de forma real o seu amor. E não tem como a gente recusar esse amor. A gente sabe as consequências do pecado, que na sua maioria não é Deus que faz, mas sim o inimigo, né? E aí Deus então mostra pra gente, esse é o caminho que você tem que seguir. Eu morri por você, eu faço tudo por O você. salário do pecado é a morte. morte. Eu paguei. Eu paguei. Morri. Eu paguei. E aí, Você quer ou Aham. você quer morrer? Sim. A opção é essa. Você quer o que eu fiz por você e aí você tem vida, porque só assim Sim. você tem vida. Ou você quer morrer, você pode escolher morrer. Ele dá essa oportunidade. Dá o livre-arbítrio, né? Sim, Mas o que ele quer Pode é que a escolher. gente siga por amor. exatamente. E quando a gente entende o amor dele, não tem como não amar ele. Exatamente. Não tem como não aceitar o que ele faz por nós. Eu acho que o nosso desafio aqui, nesse podcast, é falar que esse amor é impressionante. Esse amor mudou a minha vida, mudou a nossa vida e continua mudando a gente. E a gente não tem como recusar esse amor, né? E daí, a melhor forma da gente ter esse amor e se aproximar mais de Deus, sabe? Às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia, não é, pastor? Mas a melhor forma de se aproximar e conhecer mais desse amor é através da palavra de Deus. E você não precisa começar com tudo, você pode começar devagar. Comece a ler a partir ali dos evangelhos, leia sobre o amor de Deus e vai se aproximando. Ore a Deus, converse com Deus como se ele fosse um amigo, como se ele fosse aquela pessoa com quem você quer abrir o coração. E se você não conseguir fazer logo de cara, faz devagar, mas faça.
Isso vai causar transformação em você. Então, tudo isso que a gente está falando de juízo, a esperança que surgiu no coração de todos aqueles, é a nossa esperança hoje. Nós estamos aqui para falar para você que Deus quer salvar você. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer te levar para o céu para viver num lugar perfeito e depois te trazer para uma terra já sem pecado, com o mal eliminado. Esse é o sonho de Deus para a tua vida. Então, quando a gente fala de Apocalipse, quando a gente fala de Daniel, a gente não fala de destruição, de morte, mas a gente fala de esperança, né, pastor? De amor, né? E de amor. De amor. Tem um texto que eu gosto muito, que está em Salmo 119, 103, que fala assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Então, quem escreveu foi Davi, esse texto, Espírito de Profecia fala que foi Davi. E aí me chama a atenção que Davi fala assim: as tuas palavras, a palavra de Deus é tão doce que nem o mel. Naquele tempo ainda não tinha Nutella, né? Não tinha, sei lá, o que o povo gosta. Doritos, Fini. Fini. Figo? Fini. Fini? O que é Fini? Ele chama Fini. Ah, isso aqui é Fini? Eu não sabia. Então não tinha naquele tempo, podia se comparar com isso, né? Mas o mais doce naquele tempo era o mel. E aí ele fala: quão doces são as tuas palavras. E aí eu me pergunto, será que eu falo isso também? Será que eu falo que a palavra de Deus é tão doce quanto a Nutella, quanto ao Fini? Fini que fala? Uhum. Fini? Eu acho que é um desafio, porque a gente é pecador, né? Eu sempre brinco assim, que quando eu vim pro Brasil, eu não gostava de açaí. Na verdade, a primeira vez que eu provei açaí foi em Brasília, 2008. Foi muito ruim, né? Açaí puro é muito ruim. Gosto de terra. Gosto de terra. Só que quando eu fui na faculdade, eu vi que meus amigos iam toda sábado à noite comer açaí. Falei, esse povo tá maluco, né? Comer açaí, pagar pra comer açaí. Terra. Só que quando eu fui com eles, eu vi que eles colocavam leite condensado, banana, guaraná, que tem um monte de guaraná no açaí, né? Mesma coisa comigo. Fui morar no Pará, né? Aí morei 3 anos lá em Marabá. Era açaí todo dia. Evento da igreja era açaí. Ia passear, era açaí. Todo mundo tentava fazer eu comer, não gostava, gosto de terra. Aí me mudei pra Belém. Aí meus amigos, coloca leite condensado, coloca leite em pó. Aí eu comi e gostei. Só que lá não tinha esses eventos da igreja com açaí de graça. Aí me mudei pra São Paulo, piorou. E aí hoje, que nem o Dudu, eu sou viciado em açaí. Não viciado não, mas eu gosto muito de açaí. Eu como todo dia. Então, eu acho que com a palavra de Deus é um pouco parecido. Às vezes a gente, por ser pecador, não tem todo esse desejo. Mas eu acho que através do Espírito Santo, o leite condensado, né? Que é o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, vai transformando você. Você começa a depender da palavra de Deus. Você começa a achar necessário. E sem a palavra de Deus você não consegue viver. Então, É igual o Miller, Guilherme Miller. que estava decepcionado. Ele sentia tanta vontade de ler, ele não queria ler outra coisa, só a Sim. Bíblia, né? E aí, gente, chegando aqui ao final, quero falar para vocês, curta a Bíblia, curta a palavra de Deus, curta andar com Deus, depois compartilhe para as outras pessoas. Aliás, já comece compartilhando esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que precisam conhecer mais sobre Deus. E a seguir, você irá salvar pessoas quando você começar a compartilhar e falar mais sobre o amor de Deus. Por isso, te convido a seguir Like, Share, Save, like.share.save, o nosso canal no Instagram. Se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque hoje à noite, na live, nós queremos conversar com vocês, responder as suas dúvidas, né, pastor? Sim. Tirar alguma lá no nosso Instagram, lembre-se disso. E é isso, querem deixar alguma mensagem final? Gente, não percam tempo, né? Igual a Fabi falou, curta, compartilha e também estude as palavras de Deus, porque no futuro vai valer a pena. Igual valeu para Miller, né? Edu? Sim. Eita. Não era o meu, não. Enfim. Eu concordo com a Manu. Não perca tempo, realmente. Quanto antes conseguir você estudar e ler, até porque Deus não espera. O fim tá chegando, ele não vai pensar, você não estudou ainda, eu vou esperar um pouco. Não vai. Ele vai chegar ali e é isso. Se você perdeu as suas oportunidades, infelizmente não tem muito o que fazer, né?
E esse alarme era do quê? De oração? Não, eu tenho que fazer a tarefa da escola aí. Então tá bom. O meu convite é assim, para que você possa ter o desejo de estudar a Bíblia, você precisa conhecer esse Deus, você precisa ter um relacionamento com esse Deus. Eu acho que não é fácil porque a gente é ser humano. Você nunca vai acordar e falar assim, nossa, hoje vou ler 2 horas a Bíblia, porque a gente é ser humano. Mas mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, estuda a Bíblia. Mesmo não querendo, fale com Deus. Mesmo querendo, às vezes, ficar longe, se aproxime dele. Que eu tenho certeza que essa transformação vai mudar você. E o mais legal, professor, é que a gente sente a paz de Deus. Eu acho que é o que mais a gente procura, né? Nesse mundo corrido, é a paz de Deus. E pode ter certeza, quando você se entrega a Deus, busca Ele, estuda a sua Bíblia, essa paz vai estar no teu coração. É isso aí. Então, entregue-se a Deus e não se esqueça de ir lá buscar na Igreja Adventista o seu livro para você conhecer mais. A gente fala um pouquinho aqui, tem resumo do resumo aqui, tem o livro aqui, mas você pode saber bem mais usando o livro, usando a tua Bíblia aí na tua casa. Então é isso. Grande abraço a todos. Entregue-se a Jesus, que Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Professora, desculpa te Sim. atrapalhar. Será que a gente não faz um convite para eles de escreverem nos comentários, só para finalizar este momento? Só para eles comentarem, eu quero estudar mais a Bíblia. Escreve aí, talvez isso seja importante você demonstrando para as pessoas nas redes Escrever, sociais. fazendo um compromisso, né? Isso, tipo, esse escrito é como se você está fazendo um compromisso com Deus. Talvez ninguém tá vendo, talvez você tá sozinha, mas se você escrever, talvez é uma decisão que você precisa. Então coloca ali nos comentários, eu quero estudar a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia. A partir de agora, se eu não estudo, eu quero estudar. E se eu já estudo, eu quero continuar estudando a E Bíblia. a gente vai deixar aqui nos links aqui abaixo um estudo bíblico. Legal. Se você quiser começar o seu estudo aí usando o nosso estudo bíblico, teremos aqui à disposição no link também, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço a todos, até mais. Tchau, Tchau, gente. tchau. Valeu, Fiquem com Deus. gente. Tchau. Até a próxima.